Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para essa aula, tá? Que vai ficar gravada. Sempre os slides vão ficar disponíveis para você na comunidade também, tá? Da abordagem do paciente em choque. Isso significa abordagem, tá? Não vamos entrar na classificação de todos os choques, não vamos entrar no tratamento e tal, mas é importante você saber o que é o choque, como que ele se produz, né? E como você aborda o choque. Tá? Depois a gente vai aprender uma aula de fluido-responsividade, de monitorização hemodinâmica, de cálculo de débito cardíaco, adequação de débito cardíaco, drogas vasoativas e tal. Né? Mas essa aula aqui é a abordagem do paciente em choque. Né? A abordagem do paciente em choque. Vamos lá. Então, a abordagem, pessoal, o primeiro que você precisa saber é que existem componentes de um paciente, da parte hemodinâmica de um paciente. Nos livros, você vai encontrar 3 nos livros, que é o coração, os vasos sanguíneos, né? O coração, os vasos sanguíneos e a volemia, o sangue, tá? Você vai encontrar a maioria dos livros esses 3, só que existem mais 2. O pulmão é um órgão hemodinâmico, tá? Ele tem muito a ver com a hemodinâmica, aliás, porque é um filtro que é a parte direita. Depois da direita vai para os pulmões, volta para a esquerda, tá? E se o paciente está em circulação extracorpórea, assistência ventricular mecânica, também, tá? É parte de um componente. Então, a parte mecânica você tem que avaliar como um componente da hemodinâmica do paciente, se ele está conectado a isso. Um valor intraórtico, um ECMO, o que for, tá? Então, esses são os componentes da hemodinâmica. 2 tipos de circulação, praticamente, né? A direita e a esquerda. A esquerda é a grande, né? A que vai com pressão, a que distribui uma pressão, que tem vasos grandes, que tem uma boa dilatância, tá? Que se distribui por o corpo todo e tal, né? Onde vai o sangue oxigenado, e a direita que retorna com menos pressões, né? Isso vamos entrar muita fisiologia, mas na hora que a gente vê poucos e vexos e tal, vamos ver que a pulsatividade muitas vezes começa aqui, né? O contrário dos outros lados, né? A gente tem mais pulsatividade nas veias perto centrais, né? Perto do coração, e não tem nada de pulsatividade nas veias que estão lá longe, né? Então tem um retorno. Tem uma sequência que, com válvulas e tal, ele retorna tipo um riacho, né? Para o coração, que é pequena, nós chamamos, não é pequena não, nós chamamos assim de pequena ou pulmonar, tá? Ou direita, como se você quiser chamar, tô nem aí. Pessoal, no choque, você tem que entender que choque não tem nada, isso vamos falar assim, face to face, peraí, porqueria, não funciona aí. Choque não tem nada a ver com pressão. Sim e não. Mas não quer dizer que um paciente com uma PA boa não esteja em choque. Ou um paciente com uma PA até hipertenso esteja em choque. Tá? O choque tem a ver com oferta e demanda. Né? O choque é na definição de choque, é a ineficiência do sistema cardiovascular, né, daqueles componentes que a gente viu, 5 componentes, de suprir a demanda de oxigênio dos tecidos, tá? Os tecidos têm uma demanda, eu quero tanto oxigênio. O sistema cardiovascular, tá? E oxigenação não tem não consegue suprir essa demanda, o paciente entra em choque. Entra em respiração anaeróbica, produção de lactato e entra em choque. Beleza? Dito e falado isso, vamos aqui. Então, equilíbrio, oferta e demanda. Demanda, né, a quantidade de volume, VO2, e delivery, a oferta, né, o que estamos mandando de oxigênio. Então, quando a gente não supre isso, entra em choque, entra em desbalanço. O que são os componentes da oferta? Né? O que me leva a ofertar o oxigênio? Então, a oferta de oxigênio,
olha aí essa fórmula. A oferta de oxigênio, ela está formada pelo débito cardíaco e pela concentração arterial de oxigênio, tá? Aqui coloquei mais. O débito cardíaco e a concentração arterial de oxigênio. A concentração arterial de oxigênio está conformada pela quantidade de hemoglobina e pela saturação de oxigênio da hemoglobina. Então tem a ver muito o pulmão, tem muito a ver a oxigenação, tem muito a ver o componente sanguíneo nisso, né? Na oferta, que é a concentração arterial de oxigênio tem a ver com a hemoglobina e a saturação de oxigênio. E o débito cardíaco, essa fórmula você já sabe, que é o volume sistólico pela frequência, né? A quantidade de volume que está saindo do ventrículo, tá? A quantidade de volume que está saindo do ventrículo e pela frequência. Se sair, tô chutando, tá? 100 ml e tenho uma frequência de 10 batimentos por minuto. Quanto vai dar? 1 litro, né? 100 por 10 vai dar 1 litro, né? Então, o volume sistólico, tá? A quantidade de volume, né, que sai pela frequência. E a sua vez, né, eu esqueci de por aí, o volume sistólico tem a ver com a precarga do ventrículo. Se não chega volume para ele e ele não tem como encher, não tem uma diástole, o volume vai cair, né? Se eu tampei a saída, escuta aqui, ó, se eu tampei a saída do ventrículo direito e não estou mandando volume, caiu o volume que chega ao ventrículo esquerdo, caiu, não chegou, eu tampei. Lembra que é um circuito. Tampei o volume que chega ao ventrículo esquerdo e não enche bem e manda o volume sistólico reduzido e aumenta a frequência para tentar compensar, mas mesmo assim cai o débito cardíaco, estou em um choque, né? E qual choque será que é? Obstrutivo, né? Eu tampei a saída, obstruí a saída, por ser um TEP, alguma coisa, né? Olha que interessante, que é isso, tá? Então, demanda, delivery de O2, débito cardíaco e concentração arterial de oxigênio. O débito cardíaco vai o volume sistólico e a frequência, né? O volume sistólico, a sua vez, tem a ver com a precarga, né? E também com a resistência vascular periférica, né? Com a pós-carga. Se eu tenho uma resistência vascular ferrada, também pode cair meu volume sistólico. A frequência tem muito a ver também. Se eu tenho um ataque de arritmia grave, alta, assim, que não me deixa encher o ventrículo, né? Ela solta rápido, cai o volume, cai o débito cardíaco, né? Porque a frequência me leva a cair o volume sistólico. Então, vai cair a oferta e a demanda continua igual, pode se adequar, não se adequou, pum, o paciente entra em choque. E a demanda, pessoal, ela pode mudar por um monte de coisas, tá? Muita coisa pode mudar a demanda, né? Ela se adequa, beleza, mas entra em febre, sepse, exercício, tudo pode aumentar a demanda. Né? E a respiração celular, a gente vai ter a aeróbica, o ciclo de Krebs, né, famoso, e a anaeróbica, que é a produção de lactato. E olha bem esse quadrinho aqui. Esse quadrinho aqui, pessoal, é o quadro onde, se você entender esse quadro, você entende o choque. Acho que todo médico que trabalha com paciente grave tem que entender esse quadro, tá? Todo médico que trabalha com paciente grave tem que entender esse quadro. Esse quadro é um pouquinho diferente. Ele vai de direita à esquerda, tá? Daqui para cá, né? E aqui é o tempo. Esse é como é o delivery, a oferta de oxigênio. Ela vai de mais, vamos analisar, né? De mais a menos. Quando ele vai caindo, né? Você vê que vai caindo, o lactato não muda. Você vê que não muda e a demanda se mantém igual. Por quê? Porque existe uma adequação do corpo, né? Que vai adequando, deixa cair, o lactato não aumenta, nada, até certo ponto. Você vê que a gente chegou aqui, ó. Vamos chegar aí, ó. Você mudou a oferta e demanda, diminuiu
a oferta aumentou a demanda, ou aumentou a demanda, ou os dois, né? A gente teve essa queda aqui, ou chegamos até aqui, ó, DO2 crítico, esse ponto aqui. Quando chegamos ali, pessoal, quando chegamos a esse ponto, é tarde. Aí já o paciente entrou em choque, o que conhecemos em choque. Aqui começa toda a bagunça. Chegou aqui. Por quê? A demanda vai cair, né? Eles não vão conseguir tirar o oxigênio, né? E vai começar uma respiração anaeróbica. Então, o retorno da saturação venosa central, né? De O2 vai cair também. Né? Se eu coleto a saturação venosa central, vai cair. Né? Porque o paciente está entrando em choque. E eu não estou nem diferenciando o tipo de choque, tá? E olha o que acontece com o lactato. Começa a aumentar também. Então, vai para cima o lactato, né? Isso é chamado de DO2 crítico, ponto crítico. Ele se adequou, beleza, manteve, vai caindo, não modificou, vai caindo, chegou até aqui e falou, cara, não tem como sustentar mais, preciso oxigênio, preciso produzir energia, na verdade, então vamos lá, bora produzir em anaeróbios, anaerobiose, e vamos dar como produto o lactato. E aí volta o lactato, aumenta o lactato, curva ascendente e tal. Então estamos em choque, pessoal, choque. A saturação venosa central cai e a oferta também, a avidez dos tecidos pelo O2 também aumenta, né, fazendo-me cair a demanda, né? Então aí como é? Os quadrinhos 2 relacionados, né? É importante você entender isso. Esse quadrinho, você entendendo esse quadrinho aqui, você entende isso. Que se o lactato está aumentado, você já teve andou já essa disfunção entre oferta e demanda. Ou um aumentou e outro diminuiu, ou um diminuiu e outro aumentou, ou os dois juntos, um diminuiu e outro aumentou, tá? Tanto oferta como demanda, né? Não cheguei a mandar todo o oxigênio que os tecidos queriam. Então, quando você chegou na produção, aumento de lactato, porque já está feia a coisa, né? Por mais que o lactato é um produto inespecífico, né? Pode aumentar por outras coisas, mas se você tem um paciente em choque e você já tem uma curva ascendente de lactato, saturação venosa central baixa, né? Abaixo da taxa de extração de O2 pelos tecidos, que vai de 20% a 30%. Então, se eu mando uns testes, né, uma hemoglobina saturada em 100% e a taxa teria que estar entre 20% a 30%, a saturação ia voltar sempre acima de 70%, né? 70%, 80%, o que for, né? Mas acima de 70% sempre. Então, a partir daqui, a saturação venosa central tende a cair bastante, né? Chegar aqui a pontos bem críticos baixos, né? 45. Quer dizer, tudo que chegou lá, os tecidos consumiram ou está chegando pouco oxigênio, né? Então tenho que melhorar. Beleza, pessoal? É isso mesmo. Essa é a abordagem do paciente em choque, né? Isso é fisiopatologia. O que você precisa saber para depois abordar. A gente vai avaliar depois fluido-responsividade, monitorização hemodinâmica, tipos de choque, como corrigir esse choque, né? Como chegar em um diagnóstico de que choque estamos presenciando, né? Através de avaliação de macrohemodinâmica e microhemodinâmica também. Se você... Vamos pôr a camarinha aqui. Se você tiver uma dúvida, tá? Se você tiver uma dúvida desse tema, agora aqui, escreve aqui nos comentários, manda para nós no particular ou escreve lá na comunidade que a gente resolve. Tentamos resolver com você particular, com um grupo, alguma aula, alguma coisa, para que fique bem claro e você manche assim, de boa. Seja um craque nisso. Pessoal, eu adoro isso. Para mim é uma coisa que eu amo, avaliação microhemodinâmica e choque, tá? Daqui, pessoal, você vai sair diferenciado. Se você entende isso, você vai estar acima da média, muito acima da média, e muito acima de muitos especialistas
que erram nessa avaliação do paciente em choque, tá? Erram na avaliação de parâmetros de lactato, de saturação venosa central, porque não sabem interpretar o que está acontecendo. Então, se você souber isso aqui, você já vai estar por cima de muitos médicos, tá? E de muitos especialistas, incluindo intensivista, cardiologista, clínico, anestésio e tal, né? Que são os que trabalham mais com paciente crítico, né? Então, isso aqui repassa, os slides vão estar disponíveis e a gente logo já vai disponibilizar um e-book ali de choque para você aprofundar esses assuntos, tá, pessoal? Também tem livros ali que na comunidade a gente recomenda para vocês lerem, tá bom? Beleza, pessoal? Só isso. Tamo juntos. Um abraço.